Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a sua host, mais uma vez, Sabrina Souza. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso, agora em texto e em vídeo. Olá, pessoas do YouTube. E hoje, mais uma vez, com um convidado super especial. Dessa vez é o professor Field, que vai estar falando com a gente aí sobre um assunto polêmico e muito denso, mas aqui a ideia é a gente bater um papo justamente para identificar a história e como é que a gente está hoje. E agora eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês, contar a história dele, o que ele gosta de fazer, que ele é um homem de 1001 utilidades. Tem muita bagagem aqui para falar para vocês. E aí, galera da Lado, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Quero agradecer imensamente o convite da Sabrina e da Lado por estar participando aqui de mais um podcast, principalmente falando de um dos assuntos que eu mais gosto, que é política internacional. Perfeito. Field, professor de geografia, né? Quanto tempo? E eu trabalho na área desde 2015, já trabalhei no Estado, já trabalhei em escola particular. Hoje eu estou me especializando em ensino para vestibulares, Enem, UEA, né? Principalmente também para escolas militares. Já trabalhei em duas e hoje trabalho na Asprin, que é uma das escolas específicas para militares, né? E aí, quando a gente fala de escola militar, a gente fala de conflito sempre. Não tem para onde fugir. Né? Mas já trabalhei para a SEDUC, já trabalhei em escola particular, Estado, a carga completa de professores, basicamente, né? Ah, legal. E assim, falando sobre política internacional, a gente tem um ator, né, muito importante, que é os Estados Unidos. Então, ele está envolvido aí em uma série de conflitos, vamos colocar assim, de eventos, e que dia 25 para 26 de fevereiro, a gente teve uma notícia de que houve, né, um bombardeio aí já no mandato do novo presidente, do Biden, né? Então, ocorreu, assim, eu vi uma repercussão do tipo assim, um susto, em primeiro lugar, das pessoas em relação a isso, porque, putz, ele acabou de chegar, ele não é o Trump. As pessoas associam muito isso ao Trump, mas a gente tem vários fatores que levaram a essa situação. Então eu queria que tu desse um pouquinho tu soube, né, do que ocorreu e o contexto para que isso tenha acontecido. Então tá, Sabrina. Gente, vocês têm que entender o panorama primeiro, né? Sabrina acabou de falar que muitas pessoas ficaram surpresas, né? Antes dos 100 primeiros dias de governo, né? Eles fazem esse parâmetro, os 100 primeiros dias de governo é muito importante para um presidenciável, para um presidente, e isso vai determinar como vai ser o governo dele todo, né? Os Estados Unidos, a gente tem, lá eles tem uma visão que é um pouco diferente da nossa, que é na questão do âmbito internacional. Lá só tem dois partidos oficiais, são os republicanos e os democratas, né? Então a gente tende a achar que os democratas, eles são o que seria a nossa esquerda aqui no Brasil e os republicanos o que seria a nossa direita. E não é bem assim, gente. Os Estados Unidos, ele tem uma política, ele tem uma agenda a se cumprir. E isso não é de agora, não é do Biden, tá? Eu costumo dizer para os meus alunos que, por exemplo, o Obama é um dos meus presidentes norte-americanos, estadunidenses favoritos. Mas para o Ocidente, ele era muito humanista. Ele era um homem que proibiu as torturas nas prisões, era um homem que deixou mais aberta a questão das migrações, mas para o Oriente Médio, para o Oriente, ele era tão duro quanto todos os outros. Então, um presidente, para estar no poder dos Estados Unidos, ele tem que atender essas duas agendas. Para o Oriente, ele tem que ser mão de ferro, e para o Ocidente, ele tem que ser mais leal, tá? Então, geralmente, os democratas, eles se comportam assim. Biden, como democrata, também seguiria essa mesma agenda. Eu, particularmente, esperava de uma resposta militar um pouco mais para o final dos 100 dias de governo, mas veio antes, né, em resposta ali às questões que aconteceram nas embaixadas dele, né? Para quem não sabe, não sei se onde você estava, se você estava dentro de uma caverna, né? Se você está em casa na quarentena, você tem que estar ligado na notícia ocupar a nossa mente, né? Mas o Biden, ele deu a aprovação para os Estados Unidos bombardearem a Síria, tá? As bases das milícias
da Síria, que são apoiadas pelo Irã. Tá? Os Estados Unidos têm uma política longa com a Síria, tá? Desde a Primavera Árabe. Para quem não sabe, a Síria vive uma guerra civil, tá? Que é entre as milícias, o povo e o governo. São decorrentes ali da Primavera Árabe. Para quem não sabe, hoje o governante da Síria é Bashar al-Assad, que aí vem da família Assad há muito tempo, é uma família que governa o país de 40 a 60 anos. Então, basicamente, a gente tem grupos que não concordam com essa família. Só que o Bashar al-Assad, né, o Mohammed Bashar al-Assad, ele passa para o Ocidente o seguinte: eu sou o único dentro do Oriente Médio que pode combater as milícias, sou o único que eu posso combater o Estado Islâmico. Né? Para quem não sabe, o Estado Islâmico é a entidade aí, terrorista que meio que substituiu a Al-Qaeda com o fim da morte ali do Osama Bin Laden. Então, meio que o Ocidente barganha com a família do Bashar al-Assad sobre essas questões. Né? Então, a Síria vive essa guerra civil e a gente vai ter milícias que querem jogar a Síria de fora do poder, tipo, dar um pé na bunda dela de lá. Essas milícias são apoiadas pelo Irã. Para quem não sabe, os Estados Unidos também têm uma longa história com o Irã, tudo bem? E o que foi basicamente o que aconteceu? Né? Os militares dos Estados Unidos executaram ali, nessa última quinta-feira, no dia 25/2, tá? Um ataque aéreo contra essas milícias, tá? Que são apoiadas pelo Irã, tudo bem? E estão ali localizadas aí pelo oeste da Síria, tudo bem? Segundo o que foi informado pelo Pentágono, né? A gente sabe que quando a gente fala de estadunidense, a gente não pode levar 100% do que o estadunidense fala, né? Aí ele fala, a gente fica com o pé atrás, porque a gente nunca faz nada sem interesse próprio, né? A gente tem até um meme que é muito comum, não tanto da cultura pop, quanto na cultura educacional, que é tipo assim: Estados Unidos vê ali um poço de petróleo e já diz que aquela área precisa de democracia, né? Todo professor conta esse meme, porque é muito disso. Todas as questões no Oriente Médio estão pautadas em duas questões: ou é religião ou é petróleo. E às vezes o petróleo é acima da religião. A Síria não deixa de ser uma delas. Tudo bem? Então o ataque ele teve como objetivo ali destruir várias instalações que eram pontos de controle dessas fronteiras, tá? Desses grupos militares. Tá apoiado pelo Irã, tá? Quem disse isso de novo foi o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, a gente esperava do presidente Biden uma política mais, como eu posso dizer, menos ofensiva, principalmente pelos discursos que ele já havia trazido, né? Já tinha trago, falou no seu discurso de posse, falou no discurso na Assembleia Geral, essa questão de ser mais democrata, de ser mais debater mais as questões, né? Mas tacou de ali um bombardeio no primeiro mês. A gente ficou bastante surpresa, mas a gente também tem que lembrar que esses bombardeios, tá? Eles são uma resposta dos Estados Unidos às bases militares que foram atacadas, tá, por essas milícias. Tá? As bases americanas de Bagdá, que fica ali na capital do Iraque, tá? Aí na Zona Verde, elas foram atacadas, resultou da morte de civis e soldados americanos. Tá? E isso aconteceu ainda no governo Trump. Então, para o norte-americano, para o estadunidense, estava demorando uma resposta, né? Então a gente entende essa questão política. Lembrando que o Trump ele foi muito ativo nessa questão do Irã, da Síria, não só com bombardeamentos, não só com conflito, mas também de ficar todo o tempo instigando esses conflitos, tá? Então meio que Biden ganhou uma herança ali do presidente Trump, que foi ali responder a esses ataques. E hoje o Estado Islâmico é o maior inimigo dos Estados Unidos porque eles estão em muitos conflitos em outras nações que têm esse discurso, né, do terrorismo, do Estado Islâmico. A gente tem Iraque, Síria, Iêmen, Líbia também.
eu acredito. Então, eles estão nessas nações, né? Claro, em muitas com a questão muito de a gente trabalha aqui só com inteligência, a gente trabalha só com treinamento de soldados, mas em algum momento a gente também vai organizar algum ataque de realmente de defesa, né? Então, hoje, o Estado Islâmico é esse grande inimigo para os Estados Unidos? Quando a gente fala de Estados Unidos e aí a gente fala de uma pessoa, vamos tratar os Estados Unidos como uma pessoa que se mete em tudo, né? Mete o bedelho em tudo, ele tem vários inimigos, né? Então, nessa questão militar, hoje, o Estado Islâmico é, sim, um dos maiores inimigos dos Estados Unidos. E isso se dá pela herança e pela origem do Estado Islâmico, né? A gente sabe que os Estados Unidos mudou totalmente a sua doutrina, né? É o que a gente chama de doutrina Bush, após o 11 de setembro, com os ataques, né, da Al-Qaeda ao World Trade Center, né? Ficou mundialmente famoso, o mundo parou para ver esse ataque, né? Então, nós tivemos aí 8 anos depois, o presidente Obama, né, finalmente, abre aspas, dando fim a esse conflito. Quando o Osama Bin Laden foi morto pelos Estados Unidos, a Al-Qaeda, ela meio que perdeu o seu poder, né? E aí, de dentro da Al-Qaeda, que já era um grande inimigo, um símbolo nacional para os Estados Unidos, desse braço da Al-Qaeda surge o Estado Islâmico. Só que o Estado Islâmico passa a ser ainda mais perigoso do que a Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda, ela concentrava em Osama Bin Laden todo o seu poderio. Ele era o homem da organização. Cortou a cabeça do Bin Laden, cortaria a cabeça da Al-Qaeda. Tanto que ela se enfraqueceu. A gente nem ouve mais falar dela antigamente. O Estado Islâmico, ele nasce no momento de doutrina que você não tem um líder certo. Então a gente tem várias milícias dentro do Estado Islâmico que agem por conta própria. Então é muito difícil para os Estados Unidos e seus aliados combaterem, porque você está combatendo várias milícias que pensam totalmente diferentes, que têm estratégias totalmente diferentes. Então, hoje, de forma militar, eles sim são os maiores inimigos dos Estados Unidos. E aí a gente classifica de acordo com o que os Estados Unidos vê que o Estado Islâmico é um só, dividido em várias milícias. Exatamente. A nossa visão é sempre do ponto de vista estadunidense. Até porque a gente está dentro do Ocidente. Agora, por exemplo, eu converso com amigos que estão principalmente ali na Península Itálica, ali por volta do Mediterrâneo. Eu tenho um amigo que está em missão de paz na África, ali perto do Egito, e ele já tem uma visão totalmente diferente, porque o Oriente tem uma visão do Estado Islâmico, na questão não de apoiar, mas como é que ele vê o conflito, né? O Estado Islâmico, ele surge ali na tentativa de defender, tá? Ele traz do Osama Bin Laden isso, de defender o islamismo da influência do Ocidente, né? Vou defender a minha religião acima de tudo. Então, não é que o Oriente apoie, mas a gente consegue ter uma visão maior do todo, enquanto a gente no Ocidente tem uma visão mais estadunidense do conflito. E tu consegue ter uma noção do que eles acham da intervenção dos Estados Unidos no conflito? Assim, geralmente os países eles estão muito divididos, tá? Por exemplo, os países que os Estados Unidos ainda ocupa, né? Bagdá é um exemplo disso, é uma cidade que é exemplo disso. Metade da população é a favor que as tropas americanas continuem na região, e boa parte da cidade não é a favor. Acreditam que, por exemplo, as milícias são melhores ali para governar e tudo mais. Então, a gente, dentro do Oriente Médio, dentro do Ocidente, a gente vai ter pessoas que apoiam a permanência dos Estados Unidos, mas a gente vai ter aqueles que não, e aí são sua maioria, que não aceitam a intervenção estadunidense, principalmente os países da Liga Árabe. Os árabes acreditam que eles mesmos têm que combater o Estado Islâmico, mas que é uma luta deles, que não podem ter interferência externa, porque aí se enfraquece o país, a Liga e a religião. Legal. E dá pra gente ter uma noção de como é que isso afeta economicamente os Estados Unidos? Toda essa questão de conflito, de se meter em regiões do Oriente, até mesmo pelo caso do petróleo, como é que eles trabalham com isso hoje na economia? Então,
Os Estados Unidos, depois da doutrina Bush, depois do 11 de setembro, eles tiveram um problema que foi excessivo gasto militar. Então, os Estados Unidos declararam guerra ao terror, né? Mandaram milhares de tropas para o Oriente Médio, e esse foi um dos motivos para eles quebrarem em 2008. A gente tem toda a questão do Banco do Federal Express, mas os gastos militares estavam além da conta, né? Mais de 70% nesse período dos impostos americanos iam para os militares, para as guerras. Então, isso colaborou para a quebra dos Estados Unidos ali em 2008. Tudo bem? Então, depois que o Obama se elegeu, e a principal promessa da eleição, da campanha dele, era diminuir as tropas, trazer as tropas para casa, né? O que chamam de homecoming, voltar de volta lá. O que aconteceu? Nós diminuímos esses gastos. Nós não, né? Eles diminuíram esses gastos, mas continuam gastando milhões, bilhões de dólares com isso. E esse gasto, ele precisa ter um lucro. A guerra, e aí a geografia, que é uma ciência criada para a guerra, a gente diz que a guerra, ela é um negócio, tá? E esse negócio tem que trazer lucro. Qual é o lucro que os Estados Unidos prevêem? É o mesmo que a gente já falou aqui, né? Levar a democracia e trazer o petróleo. Tá? Tanto que os Estados Unidos geralmente se metem em conflitos chaves de áreas que vão ali ter esse retorno, esse petróleo. Né? Por exemplo, a gente tem a guerra do Irã, tem a guerra do Iraque, tem os conflitos com a Síria, todos eles pautados ali na defesa de quem? A Arábia Saudita. Né? Quando, por exemplo, o Iraque invadiu o Kuwait, era justamente para isso, para defender o parceiro comercial dele, que era a Arábia Saudita. Os postos de coleta do petróleo da Arábia Saudita ficam na fronteira do Kuwait. Então, se o Saddam Hussein, né, que era o governante daquela época, tomasse as reservas do Kuwait e ele já tinha as reservas do Iraque, ele seria dono de simplesmente da maior reserva de petróleo do mundo. Então, os Estados Unidos, o que fez? Fez a coalizão para invadir o Iraque. Lembrando que o Iraque foi invadido 2 vezes pelos Estados Unidos. A primeira vez a gente não teve a retirada do Saddam Hussein, a segunda já, porque na primeira o petróleo dos Estados Unidos não estava ameaçado. Na segunda, sim, aí eles tiraram ele do poder. Né? Tudo lembrando para defender o Kuwait e a Arábia Saudita, que são os seus parceiros aí no Oriente Médio. Legal. E essa questão dos militares, como você falou, tem algum dado, eles falam sobre como eles se sentem em relação a essas guerras? Porque é um trabalho de risco à vida, né? Quando um país não declara oficialmente uma guerra, mas ele está inserido em vários conflitos, né, pode gerar alguma dúvida, algum pensamento do porquê que eu estou fazendo isso, se é realmente uma questão de proteger o meu país, como é muito colocado em filmes americanos que a gente vê, em séries policiais, né? Então, como que eles se veem nesse papel? É realmente missão de vida ou morte? É um trabalho? É algo realmente envolvendo nacionalismo e proteção ao seu país? Uhum. A gente, para falar desse tema, que eu tenho muito dedicado, a gente tem que entender dois conceitos básicos. O conceito de nacionalismo e o conceito de patriotismo. O conceito de nacionalismo, ele é muito mais econômico, ele é da proteção do seu país sobre ataques econômicos estrangeiros. Então, tipo, não vou comprar de país estrangeiro, vou comprar só do meu país. Isso é o nacionalismo. Né? E aí a gente vai ter o patriotismo. Os Estados Unidos, apesar de ser uma indústria que faz muito, que produz muito, eles não são tão nacionalistas do povo, apesar que o governo é. Né? Agora, o povo, ele é, sim, muito patriotista. Tá? Ele tem essa questão de patriotismo e tudo mais, mas isso é um patriotismo já muito velho, né? Desde ali da Segunda Guerra Mundial, vem ali principalmente da Guerra Fria, da questão ali da corrida espacial, tá? Mas desde a corrida espacial, quando a Primeira e a Segunda Guerra acabaram, as pessoas começaram a questionar essa questão dos Estados Unidos. Inclusive, na Netflix tem um documentário, né, que é História 101, a história das coisas, e aí fala da questão da corrida espacial. E nesse documentário, a própria população já traz ali um descontentamento
dessa questão dos militares de todo o tempo para a guerra, né? Eles falam que os gastos com a corrida espacial e com os militares é muito maior do que com os gastos nos Estados Unidos, principalmente porque o país vivia em um processo difícil essa questão econômica naquele período. Então, desde esse período, já vem os próprios estadunidenses já vinham questionando, tá? Mas aí a gente entra em 2001, a gente tem o 11 de setembro, é por isso que muitas pessoas dizem, né, que os Estados Unidos sabiam, né, não é que eles, criaram o 11 de setembro, mas eles sabiam que aconteceria e eles deixaram acontecer justamente para que a opinião pública se mantesse ali a favor dos militares. E foi o que de fato aconteceu. A gente tem toda essa reviravolta. Então, a gente tem uma subida da opinião pública em favor dos militares na Guerra Fria, a gente tem uma queda até o 11 de setembro. E de lá, de novo, a gente tem uma subida do 11 de setembro, por causa da questão do nacionalismo da torre do 11 de setembro, que de novo tem uma queda com a crise de 2008, né? Tanto que, já falei aqui para vocês, Obama se elegeu disso. Hoje, a gente não tem um parâmetro muito grande. O único parâmetro que eu posso te falar de certeza é o de 2005, e aí eu vou trazer a cultura pop. Para quem não sabe, o maior evento americano é o Super Bowl, né? O futebol americano é um dos maiores do mundo e é muito importante para os Estados Unidos. E em 2015, a cantora Katy Perry, né, fez uma apresentação, né, que no final dessa apresentação ela cantou Firework. E aí a gente tem vários vídeos de soldados cantando essa música. Eles consideram a música muito patriota, né? E aí a gente tem vários vídeos de militares cantando em outras bases, em bases até do Oriente Médio, cantando a música dela. Depois que o show dela terminou, o nome dela estava em primeiro lugar nos tópicos do tweet, mas a questão do Homecoming, que era a do Obama, também estava em segundo e terceiro lugar. Ou seja, as pessoas demonstraram que elas queriam voltar para casa, né? Esse Super Bowl, ele foi muito marcado por isso. Tanto que ele teve a maior audiência da história, e até hoje ninguém conseguiu bater. Voltou-se esse tema de, não, por que nós estamos em conflito? Quero voltar para casa, né? Aquele poeta diz isso no final, Deus abençoe a América. Então, os soldados começaram a ter esse levante de quero voltar para casa, quero participar disso, né? Esse foi o grande último momento que a gente teve aí dessa opinião pública sobre esses militares. A gente tem pesquisas, mas, tipo assim, são pesquisas, são amostras, né? A opinião pública mesmo de massa, esse foi o último evento. Muito legal. Realmente é um tema que a gente aqui não tem como, né, procurar assim, imaginar de verdade, porque a gente não tá nessa situação, né? E exatamente. Nessa situação, aonde está o Brasil? Né? Então, aos Estados Unidos e a outras nações. Onde é que está a nossa relação, nossa política internacional? Então, a gente tem que entender que nós temos o antes e o depois da nossa política externa, né? A gente vai ter uma política sendo construída desde a década de 90, tá? Até o primeiro mandato da presidenta Dilma, que era basicamente o seguinte: nós somos aliados dos Estados Unidos, mas essa relação tem um limite. Até porque os Estados Unidos também nunca nos viu como um grande aliado militar. Até porque, querendo ou não, as nossas forças militares, as nossas forças armadas, elas não têm grande poderio de guerra, tá? Então, a gente não tem esse poder todo que seria interessante para os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, ele tem como aliado a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que são todas ali, quase todas as nações banhadas pelo Oceano Atlântico Norte, que tem um alto poderio militar. França, Espanha, Inglaterra, tá? Geralmente a coalizão Canadá. Então, a gente, de forma militar, nunca foi visto pelos Estados Unidos como um parceiro em potencial, tá? Para essa questão, né? Então, a gente foi para a Segunda Guerra Mundial, né? Teve uma participação extremamente pequena, mas fomos, mas isso não fez o suficiente para que os Estados Unidos abrissem os olhos para a gente. Mas a nossa política externa com ele era a política da boa vizinhança. Nós tínhamos acordos comerciais, acordos militares, né?
a própria Embraer tinha acordos com a Boeing, e a Boeing é a principal empresa que cria essas armas de defesa aérea americana. Então, a gente sempre teve uma boa postura com os Estados Unidos, principalmente o governo Dilma e até o governo Temer. Eles sempre tiveram uma boa conexão ali com o presidente Obama. O diálogo sempre foi muito bem aberto, né? Depois, a gente tem o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele tem uma ânsia de se aproximar dos Estados Unidos, tanto na questão militar quanto na questão econômica, e eu acredito que a gente foi, eu falo como nação, o governo foi muito um seja o pote, né? O Trump não estava muito interessado na gente. Tanto que fez promessas, prometeu ingressar a gente na OCDE, prometeu abrir mais espaços na OTAN para a gente ser membro observador, comprar mais armas, e isso não aconteceu. O presidente Trump não foi reeleito, não cumpriu as suas promessas. Então, hoje, na verdade, ano passado, em todo o governo Bolsonaro, no governo Trump, a gente tinha uma política unilateral, né? A gente se doava mais, abre aspas, e os Estados Unidos não se doava quase nada. Hoje, a nossa política externa com os Estados Unidos ela é incerta, tá? A gente tem vídeos do presidente Biden sendo questionado quando que vai entrar em contato com o presidente Bolsonaro, né? Começaram as negociações e aí simplesmente ri. Não fala nada. Inclusive, isso foi tema da CNN e da própria Fox, que nos Estados Unidos é de direita, né? Então, a Fox nos Estados Unidos chama, por exemplo, o presidente Bolsonaro de o Trump dos trópicos, e sempre foi muito apoiadora do presidente Bolsonaro lá fora, né? E até ela não demonstrou apoio. Então, hoje, a gente tem uma política bem estremecida nessa questão econômica e militar com os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, com o último discurso do presidente Biden, não mostra nenhum sinais que vai manter o diálogo que o presidente Bolsonaro tentou com o presidente Trump. Então, até porque não é interessante para os Estados Unidos ser muito fechado com o Brasil, porque a gente concorre em alguns quesitos, né? A gente vende para outros países os mesmos produtos que os Estados Unidos vendem. E apesar dos Estados Unidos ser o nosso segundo maior parceiro comercial, os Estados Unidos não quer comprar, ele quer sempre vender, né? Então, ele compra mais da gente porque é necessário. E é basicamente isso, né? Não vejo ali que a gente tem uma grande política externa. Principalmente porque o ministro que cuida disso, né, que é o Ernesto Araújo, ele não tem um bom diálogo com nenhuma nação. A gente vê que vira e mexe, ele ataca a França, ele ataca a Inglaterra, ele ataca a China. E o presidente Biden, no seu último discurso, ele disse que vai... como eu posso dizer? Ele vai priorizar o discurso com China, Rússia, França. Então, se eu, como país, ataco quem eu quero priorizar meu debate, eu não vou priorizar o debate com o Brasil, porque isso vai me trazer novas eleições, né? Então, eu acredito que esse é o cenário que nós temos hoje. Perfeito. E para a gente fechar, eu queria que fosse assim, a tua visão de como é que você acha que vai ser o governo Biden, que acabou de começar, né, ainda aí nos seus 100 dias, visto que o governo Obama, né, foi bem rígido, bacana com o Ocidente, rígido com o Oriente, quase um Getúlio Vargas aqui pra gente. Na época de eleição do próprio Trump, muitos jornais falavam que a Hillary Clinton era também muito agressiva com o Oriente. Trump teve seu papel aí, a sua intervenção muito forte, os ataques, né, pelas redes sociais, Twitter, não só, né, de forma física. O que tu espera assim, do Biden pra gente hoje? Bem, geralmente os democratas seguem uma cartilha bem certinha, bem escolarizada, que é, a primeiros momentos, panos quentes em cima de tudo, vamos organizar, vamos manter as relações estreitas, vamos dar uma boa imagem para o mundo, e aí quando essa imagem está bem comprada, aí a gente começa a fazer os jogos políticos, né? Eu acredito que o governo Biden vai seguir essa cartilha como todo um bom democrata segue, né? O democrata precisa mostrar aí para a população essa parte mais humana, mas precisa ganhar o apoio dos republicanos, e hoje o Senado estadunidense ele é
é muito mais republicano, né? Então ele vai, sim, em algum momento, ter essas respostas de ataques, né? O presidente Biden já disse em alguns pontos como é que vai tratar. Por exemplo, o Irã. O presidente Trump tinha abandonado o acordo internacional das questões de armas nucleares que o Irã tem, né? Para quem não sabe, os Estados Unidos têm sanções sobre o Irã, e aí eles fizeram um acordo. Você diminui as armas nucleares, eu diminuo as sanções, né? O governo Trump tinha rompido com esse acordo, o governo Biden já sinalizou que está totalmente preparado para retomar essas negociações, né? Ele também já falou do Iêmen, que o Biden também encerraria o apoio à guerra liderada pelos sauditas. Tá? Então, a gente falou, né, que os Estados Unidos sempre teve ali a questão dos sauditas, da Arábia Saudita, como um grande aliado, depois, lógico, de Israel. Então, Biden já também sinalizou que vai encerrar o apoio dos Estados Unidos a essas guerrilhas do Iêmen, tá? E principalmente vai dar um pé atrás na sua política com a Arábia Saudita, e isso deve impactar na economia, não nesse ano, no próximo ano, porque a Arábia Saudita é um grande produtor de petróleo, mas aí a gente vai ter que esperar para ver, porque o petróleo, de fato, ele é muito instável. A gente também tem outros conflitos, por exemplo, Palestina e Israel, né? A árabe-israelense, que é aí a comunidade árabe querer a Palestina como Estado reconhecido, Israel também quer isso, como país reconhecido, né? O Biden viu com bons olhos, ele sempre deixou claro isso, o acordo que o presidente Trump fez entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, né? A velha guarda democrata que a gente chama. Então, o Biden sempre foi um defensor ferrenho, eu posso dizer, ali dessa agenda, tá? Então, ele provavelmente vai manter ali as sanções, vai manter ali alguns ataques, tá? À comunidade árabe que defendem a Palestina, tá? E vai manter ali o seu acordo com Israel, com certeza, né? É um aliado muito importante para ele. Então, a gente vê que a gente já teve duas mudanças de comportamento. Essa é a primeira que eu acredito que ele não vai mudar, né? A gente também tem a questão da Rússia. A Rússia e os Estados Unidos sempre foram muito inimigos, tá? Inclusive, a gente diz que esse casal, né, Rússia e Estados Unidos, teve uma relação muito difícil, foi muito entre tapas e beijos, e hoje a gente vive um trisal, né? Entrou ali uma nova pessoa nesse casal, que é... né? Mas o presidente Biden, perdão, disse que vai priorizar o relacionamento com a Rússia, né? Que é um relacionamento que foi enfraquecido no governo Trump, mas que os Estados Unidos está disposto a perdoar, né, alguns posicionamentos do presidente Putin, né, do presidente Vladimir Putin, para que essa agenda ali da Rússia com a Rússia seja priorizada, né? Porque agora eles têm um inimigo em comum, que é a China, né? Então, o presidente Biden vai ali, já deixou claro que deseja trabalhar com Moscou, né, para preservar esse controle também sobre os arsenais nucleares, mas também sobre a ascensão meteórica da China, tá? E falando em China, para a gente terminar, a gente viu que o Trump, em 2017, teve uma briga ferrenha, quis cancelar até o TikTok nos Estados Unidos, e hoje é a única rede social, né, que permitiu que ele postasse conteúdo durante a campanha do Biden. A gente viu que ele teve ali não vamos dizer uma censura, mas uma restrição das empresas estadunidenses nessa questão, né? O Trump, desde 2017, já descreveu que ele e a China iam ter uma relação muito difícil. Ele foi muito duro com a China, né? Das questões de até proibir que empresas americanas se relacionassem com empresas chinesas, né? Teve esse embate econômico, e o governo Biden, né, já sinalizou que pretende conversar com a China, pretende ter os seus acordos, quer ter um diálogo mais aberto. O que ele pretende com isso, não sabemos ainda,
né? Mas coisa boa não há, principalmente porque a China tem a previsão de ultrapassar os Estados Unidos como maior potência econômica até aí 2030. E isso vai tirar os Estados Unidos desse poderio que a gente falou hoje. Os Estados Unidos, ele é o BD, ele é o juiz máximo, porque ele tem muita questão de ter a maior economia do mundo. Com a China, esse poderio vai mudar para ela. Aí a gente vai ter de novo uma nova ordem mundial, né? Então eu estou muito ansioso para esperar os próximos capítulos disso. Eu acredito que esse vai ser o panorama geral do governo Biden, né? Mas os Estados Unidos sempre é muito imprevisível, né? E a gente vamos pagar para ver, né? E aí ao longo do tempo a gente vai se atualizando. Mas no mais é isso, gente. Ai, foi perfeito. Isso tem tema para muitos podcasts aí na Rússia, China, Brasil. Nossa, muitos. Dá para fazer uns 30 podcasts só de 2020. E agora... Cara, tudo. Muito obrigada, Fio. Já tenho certeza que o pessoal, assim, aprendeu demais aqui nesse conteúdo com a gente. Já lembrou muita coisa, se atualizou também. É muito importante para qualquer prova e para se manter presente na sociedade que a gente vive, estar ciente das coisas que acontecem, das notícias, né, também internacionais e como elas nos afetam. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. E, pessoal, a gente se vê na próxima. Semana que vem tem mais. Aqui no YouTube, Spotify, Google Podcasts, iTunes, vocês que sabem. A gente tá aí para vocês com muito mais conteúdo. Até lá!